Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda. E desde já, peço que você curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Com certeza você vai aproveitar bastante daquilo que eu já gravei, do material que eu tenho nas playlists. Eu vou deixar aqui na descrição. Hoje nós falaremos sobre frutos da perseverança. Então, é muito claro, é muito justo que quem persevera em algo encontre a maturidade daquilo que se propôs. Então, a perseverança, ela é justa nesse sentido de alcançar a finalidade da sua espera. Então, a gente vai ver com mais detalhes o que o Francisco Fausto expõe para cada um de nós hoje. Que a perseverança traga consigo uma obra perfeita. Isso quem nos diz é São Tiago. A perseverança sempre acaba dando frutos de virtudes maduras. E a virtude madura, por sua vez, produz outros frutos espirituais saborosos, dos quais vamos considerar a seguir. Mas inicialmente a gente pode pontuar frutos de virtudes maduras, frutos espirituais saborosos. É justamente aqui um ponto que precisamos nos animar a cada dia, a perseverar, que isso esteja enraizado e que isso seja para nós realmente muito verdadeiro. Abra os olhos. Nas coisas de Deus e, portanto, nas virtudes cristãs, acontece que não se entende o que não se vive. Quando as virtudes não se exercitam, cumpre-se ao pé da letra a profecia de Isaías, que Jesus citou diversas vezes. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. É que o caminho cristão, e em geral todo o caminho de Deus, só pode ser visto com um coração limpo. Os puros de coração verão Deus. Esclarecido pela luz do Espírito Santo, que ilumina os olhos do coração, duas condições, pureza e luz sobrenatural, que se cumprem em quem luta sinceramente por praticar as virtudes, com amor e confiança em Deus. Vejamos um exemplo. Alguns por aí afora diz São José Maria, ouvem falar de castidade e sorriem. Pois bem, faz alguns anos, quem está falando é o Francisco Fausto, li numa conhecida revista semanal este comentário sarcástico de um articulista. A castidade é uma doença sexual, mas é a doença sexual mais incompreensível. Olha só que frase tenebrosa. Em confronto com esta cerração, o mesmo santo que orientou milhares de jovens para valorizar a prática feliz da castidade afirmava: a castidade é uma afirmação jubilosa. E esclarecia: a castidade e de cada um no seu estado, seja de solteiro, casado, viúvo ou sacerdote, é uma triunfante afirmação do amor. A castidade é uma triunfante afirmação do amor. Aquele que, movido por amor cristão, se esforça por viver as virtudes, descobre assombrado, com cor e relevo imprevistos, as maravilhas de um mundo melhor, de um mundo novo, o universo de Deus. Então, a partir dessa esfera comportamental, muitas vezes até mesmo sem entender, eu vou vendo o quão belo é isso. É claro que as virtudes elas precisam estar, em certo sentido, racionalizadas, para que possamos dar passos na conquista de fato. A gente precisa de uma estratégia, como a gente viu, a luta para conquistar as virtudes implica metas a concretizar e também essa luta na perseverança. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho, que depois da conversão não achava palavras para descrever o que os olhos da sua alma estavam vendo. Tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei.
Chamaste, clamaste e rompestes a minha surdez. Brilhaste e resplandeceste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste teu perfume e respirei. Suspirei por ti. Saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocastes e agora estou ardendo no desejo da tua paz. Confissões, livro 10, 27. Como sempre, Santo Agostinho, ele é incrível. Então, o primeiro ponto, abrir os nossos olhos a nível humano, mas também e sobretudo espiritual. Esse é um dos frutos da vida das virtudes, ou da vida nas virtudes. Segundo ponto, dilatar o coração. Eis uma bela expressão que o Salmo 118, versículo 32, dirige a Deus. Dilatastes o meu coração. É outro dos frutos saborosos da fidelidade para com Deus, da perseverança na luta. Fidelidade para com Deus, perseverança na luta. A constância de São Paulo produz a virtude a toda prova. Esta produz a esperança, e a esperança não nos deixa desiludidos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um texto maravilhoso da alma de um filho de Deus. Como fruto da graça de Deus, a graça do Espírito Santo e da luta perseverante pelas virtudes, a ação humana ordinária e a ação extraordinária de Deus. O coração de São Paulo se encheu de uma esperança que o lançava cheio de coragem e alegria para horizontes cristãos cada vez maiores. Seu coração se dilatou, não se conformava com o que já era e o que já tinha feito. A alma grande lhe gritava, mais, além. E ele exclamava, o amor de Deus nos constrange. Então a vida nas virtudes nos ensina que não é uma opção retrocedermos, mas cada vez avançarmos, crescermos como pessoas, como cristãos, como católicos. Então, cada passo nos pede mais, pede que prossigamos, e quando a gente experimenta esses frutos, com certeza isso para nós é um reforçamento, é um reforço. É assim mesmo. A virtude dá-nos um poder de progresso e aperfeiçoamento. Olha só que interessante. A virtude dá-nos um poder de progresso e aperfeiçoamento. Quem nos diz isso é Pinkers, e comenta que na vida cristã acontece algo semelhante ao que sucede com um grande pianista, que por vezes nós também chamamos os músicos de virtuosos. Olha que interessante. Os seus exercícios ao piano, constantes, exigentes e cheios de inspiração, vão lhe proporcionando a leveza de um hábito, que não é uma repetição mecânica, como a daquela vizinha, que em cada festinha teclava monotonamente o Para Elisa de Beethoven. Mas é pura liberdade, ou seja, de tanto transformar ali um poder fazer em ato, aquilo que o pianista faz é uma segunda natureza. Por sua vez, ele alcança uma liberdade. E assim também pode ser conosco. Nesse exercício das virtudes, essa dilatação do coração também tem um quê disso. Assim, cresce nele a paixão pela música, e com ela, a genialidade de criar um estilo próprio, que os entendidos percebem maravilhados. Percebendo fiel ao compositor que interpreta, e sente uma alegria criativa que o impele a procurar uma perfeição sempre maior. Ou seja, esse pianista que interpretou inúmeras vezes os seus exercícios, interpretou várias vezes, entre aspas, monótonas notas, uma hora ele vai ver cada vez mais a beleza daquilo que ele faz.
Então o aspecto criativo surge com muito mais densidade, com muito mais profundidade, com muito mais altura, com muito mais possibilidades. É uma bela comparação. Por um lado, lembra-nos que o hábito virtuoso é vivo e deve ser progressivo. O hábito virtuoso é vivo e deve ser progressivo, ou seja, que avança passo a passo, lentamente, e assim as coisas acontecem. Por outro lado, que com ele, esse hábito virtuoso, a alma se enche de iniciativas. Sempre pensa em agir com mais capricho, em melhorar em mais um detalhe, em procurar mais uma conquista, e nunca diz basta, nunca, em suma, nunca se conforma. Não tem o perigo de se embalsamar numa virtude mumificada. Ou seja, não tem um limite. Por exemplo, peguemos a virtude da caridade. Não há limites para a caridade. Ela é infinita, não tem como pecar pela falta ou excesso. Aliás, pela falta sim, né? Mas ela não tem um teto. Né? Então, sim, a gente pode sempre polir as virtudes, sempre pode atualizá-las. Como diz São José Maria Escrivá, para ele tudo se converte em cume para alcançar, por alcançar, aliás. Cada dia descobre novas metas, porque não sabe nem quer pôr limites ao amor de Deus. Primeiro ponto, qual foi, você se lembra? Vejamos com carinho. Abrir os olhos, afetivos, espirituais. Segundo ponto, dilatar o coração. A gente poderia chamar também de ter ali uma magnanimidade. Terceiro ponto, que você fique atento. Abrir as portas ao Espírito Santo. Então nós já falamos das virtudes teologais, dos dons do Espírito Santo, dos frutos. Abrir as portas do Espírito Santo, como que a graça recompensa o esforço humano. Vejamos isso com carinho. Já sabemos que, à diferença das virtudes dos pagãos, as virtudes do cristão têm como alma que as inspira e como finalidade o amor. Então, o amor inspira e é a finalidade de todas as virtudes para o cristão. E que sua seiva vivificante é a graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo é aquilo que vai estar dentro, que vai alimentar ali as raízes, o caule, os galhos do cristão, do católico. Santo Tomás de Aquino lembra que não é possível desenvolver uma virtude verdadeiramente cristã, ou seja, vivificada pelo amor, sem que cresça ao mesmo tempo as outras virtudes. Não é possível desenvolver uma virtude verdadeiramente cristã, ou seja, vivificada pelo amor, sem que cresçam ao mesmo tempo as outras virtudes. O contrário seria tão anormal como se no corpo de um adolescente se desenvolvesse só uma mão ou uma orelha, e o resto ficasse raquítico. Olha que interessante. Então você investe tempo, você investe energia, você reza para conquistar uma graça, e uma virtude bem consolidada. E na verdade isso te ajuda a consolidar, a desenvolver por tabela, por consequência, outras virtudes. Então quando você for pegar ali estrategicamente você pega uma virtude, pega uma segunda virtude para trabalhar depois, você vai ter muito mais força, muita mais capacidade. Ora, o amor cristão e as virtudes que suscita são como o trigo das parábolas de Jesus. Só pode crescer bem e encher-se de fruto se os trabalhadores limpam o mato.
o joio e os espinhos. Essa é justamente a tarefa da mortificação cristã. Você sabia o que é uma mortificação cristã? Para que serve a penitência? Os sacrifícios? É justamente para isso. Limpar, libertar o campo do mal que o torna estéril. Limpar do que exatamente? De que mal? Do desamor, do egoísmo, do orgulho, que constituem como que viroses para o nosso organismo espiritual, humano. Então, a mortificação cristã, ela limpa o desamor, egoísmo, orgulho, para abrir espaço à ação santificadora do Espírito Santo. Tudo isso se entende bem se não esquecemos que a luta pelas virtudes é sempre uma luta de correspondência à ação de Deus. Luta que consiste fundamentalmente em preparar o terreno com a oração, a mortificação e a humildade. Plantar decididamente, com a ajuda de Deus, a semente de cada virtude, mediante os propósitos concretos de luta e desejos sinceros de alcançar a meta. E ir alimentando essa semente e o seu crescimento com oração e lutas diárias, sem nunca esquecer que o alimento indispensável é a água viva da graça, a água que se obtém na fonte dos sacramentos, da oração de petição e do amor generoso do cumprimento aos deveres. Então, nossa luta para conquistar as virtudes é justamente uma luta para corresponder à ação de Deus. Olha que bonito isso. E onde que nós encontramos essa água que rega cada ação nossa? A água que se obtém da fonte dos sacramentos, da oração de petição e do amor generoso ao cumprimento dos deveres. Então a alma se alarga, ela já não é a mesma. Ela vai se fazendo à medida de Deus, porque o amor não tem fim. E como diz São Gregório de Nissa, no tocante à virtude, nós aprendemos que o único limite consiste em não ter limite. Com a alma assim preparada, aberta, ativa e cheia de confiança em Deus, o cristão poderá fazer da sua vida toda aquela aventura divina que descreve São Paulo. Que o Pai vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais poderosamente fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, arraigados e fundados no amor, até atingir o estado do homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A identificação com Cristo, que é a meta da vida e das virtudes cristãs. Então, para o cristão, para o católico, nós temos um motivo a mais para conquistarmos as virtudes. Eu já expliquei para você o quanto que as virtudes elas valem a pena, seja pessoalmente, num relacionamento, em nosso trabalho também. E é claro que tudo isso são motivos dignos de buscarmos as virtudes, mas com certeza, quando a gente busca por amor a Deus, por corresponder à sua graça, com certeza isso nos dá muito mais motivação. E à medida que a gente vai vendo esses frutos, mais a gente se anima a falar, vale a pena ser virtuoso. Vale a pena perseverar, apesar de tudo. Apesar dos deslizes, apesar da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. E é uma luta constante para toda a vida e urgente. Então, que você persevere na luta para conquistar as suas virtudes. Eu falo suas virtudes porque cada um de nós temos as virtudes que mais necessitamos e precisamos nutrir isso, estudar, conhecer, rezar e rezar muito. E com certeza, com o tempo, com a perseverança, alcançaremos as virtudes que mais necessitamos e nos realizaremos. Bom, se você assistiu até aqui, peço mais uma vez que você curta esse vídeo,
se inscreva no canal, ative o sininho. Comenta aqui embaixo o que você achou, como que está sendo aí a sua luta para adquirir as virtudes. E também compartilha com algum amigo, alguma amiga que com certeza precisa ouvir isso, que está no caminho das virtudes, tá bem? Então, até a próxima e bora ser virtuoso.